Olá, boa tarde a todos. Olá, professor André, seja bem-vindo. Vamos dar em seguida início à live sobre a educação esportiva. Prazer em tê-lo conosco, professor André. Estamos aguardando aí o professor Ubiratã entrar para a gente então poder começar a bater um papo sobre educação esportiva, parte 2, né? Que é uma continuidade do nosso bate-papo da semana passada. Já estou vendo aqui o professor Ubiratã, só estou aguardando aí ele pedir a solicitação de entrada aí para a gente bater um papo. Deixa eu ver aqui. Olá, professor Bira, boa tarde. E aí, Daniel? Como é que Tudo tá? certo, Bira? Tudo certinho? Tudo tranquilo. Estamos recebendo aqui o professor André, Ô, professor que trabalha lá com o professor Everton Teix, que está com a gente aqui, foi aluno teu, aluno rainha do Brasil aí também, gente finíssima, né, professor? gente boa, muito boa. Professor muito competente. Estamos recebendo aqui o Caetano Cunha. Boa tarde, Caetano, seja bem-vindo. Ah, acho que deve ser o Pedro Kunzler aqui, acredito que seja Pedro Kunzler. Está aqui com a gente também, um baita cracão do futsal lá do Monteiro Lobato também, já de gerações já passadas aí, mas muito bom de bola. Seja bem-vindo aí, Pedro. Muito bem, Mira. Então vamos dar sequência então ao nosso bate-papo, né? Porque as nossas lives são um bate-papo, né? Sim. A gente vai bater um papo um pouquinho sobre a continuidade de um tema bem significativo, que é a educação esportiva. E a ideia é que a gente possa dar uma sequência, dar uma revisitada no que a gente falou na semana passada, até para quem está entrando hoje poder também se inteirar. Mas, no primeiro momento, queremos escutar um pouquinho, Bira. Saber um pouquinho o que tu observou do nosso último bate-papo, que chamasse a atenção sobre a educação esportiva, por favor, Bira. Olha, Daniel, eu acho que tudo que está relacionado com educação mais educação física é sempre atraente, né? Eu não teria, assim, especificamente do bate-papo que batemos no sábado passado, destacar algum ponto mais ou menos importante, né? Para mim, tudo é importante. Onde a gente pode conversar, trocar ideia, trocar experiências sobre a nossa profissão, né? As nossas aulas, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas observações com relação àquilo que a gente percebe nos alunos e aquilo que a gente percebe na gente, né? Como um exemplo, né? Para os nossos alunos, né? Acho que tudo isso monta uma riqueza muito bacana, né? E poder estar aqui contigo e com aqueles que de repente vão aí nos brindar, né? Com, com a sua presença virtual aí, dando as suas sugestões, colocando das suas experiências também, né? Porque eu penso assim, Daniel, que a live para mim ela funciona como se fosse um grupo de estudo, né? A gente está aqui, eu e tu, né? Mas nós não somos os sabedores de tudo, né? Nós estamos aqui também num bate-papo aberto para crescer, esse é o nosso objetivo, né? E a partir do momento que a gente cresce, a gente qualifica não só a nossa forma de dar aula também, mas como pessoa, né? A gente tem que estar Né? pronto sempre para isso. Então, não destacaria nada assim em específico, mas ao mesmo tempo destacaria tudo como importante daquilo que nós falamos, né? E, então vamos aqui, vamos trocar uma ideia, vamos pegar de repente algum comentário, né, dos nossos colegas aí presentes que venham agregar. Eu sempre digo assim, tudo que vem para agregar, né? Ninguém parte da experiência zero. Todos nós aqui temos algum tipo de experiência e a partir daí a gente consegue, nessa troca de ideias, colher dados, ideias,
né? E para que a gente possa seguir em frente, né? Temos muito que aprender e temos muito que ensinar também. Essa é uma receita para mim que está sempre no meu bolso, né? Muito bem. Então vamos começando, Bira, só reforçando aqui, agradecer as palavras aí do aluno Caetano Cunha, acho que é um aluno nosso lá do Monteiro Lobato, colocou assim, os melhores professores de educação física do Monteiro. Pô, que elogio, hein? Poxa, muito obrigado, Caetano. Eu tenho quase certeza, só teria que confirmar o sobrenome, mas eu acho que o Caetano é um aluno nosso, Bira, que atualmente está no 2º ano do ensino médio. É um prazer de ter com a gente aí, Caetano. Também recebemos o professor Amaral, filho, acho que era professor de futebol lá do Planet também, professor de muito estudo, de muito conhecimento, de um excelente know-how no futebol de infantil em Porto Alegre. Recebendo também o Fabrício Rafael. Parece que tem uma mensagem aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Bira, uma mensagem aqui do Rafa Gomes. Eu perdi 20 quilos e entendi que a atividade física em qualquer época da vida deve ser associada à boa alimentação para a equipe da saúde física. O que acha dessa parceria? Claro, Rafael, vamos com certeza te responder aqui e dizer para ti que o ponto fundamental é esse equilíbrio na vida da gente em tudo, seja na alimentação, seja na atividade física. Eu acredito que nos estudos que fizemos aí, numa série de lives, fizemos no ano passado sobre saúde, onde a gente bateu um papo aí com nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, um aspecto que parece, Rafael, bem significativo, é esse equilíbrio em todos os aspectos, né? Então, acredito que a gente não deva se privar de uma série de prazeres que a vida tem, seja na alimentação, seja até mesmo para dormir até mais tarde, só que isso não pode virar uma rotina na vida da gente, né? Tudo que vira rotina, seja para mais ou para menos, vai trazer uma série de consequências, né? Se é para mais, então vai ampliar esse processo, e para menos a gente deixa de desenvolver uma série de habilidades. Numa das lives que a gente fez ano passado, acho que uma nutricionista, um aspecto que ficou muito claro, que nesse aspecto de equilíbrio, seja no peso corporal, um aspecto que seja fundamental é que 70% desse processo de equilíbrio seja a alimentação e 30% a atividade física, porque não adianta a pessoa fazer muita atividade física e se alimentar acima da sua capacidade de desenvolvimento, né? Rafael contribui de novo assim, como o equilíbrio de um ser humano é feito na tríade, corpo, mente e alma, entendo que a saúde se busca pelo esporte, pelo gasto calórico. Perfeito, Rafael. E até te indico aí, Rafael, tu que, pelo que eu estou vendo, assim, tem uma perspectiva aí relacionada a aspectos de equilíbrio, de situações de vida, né? Tem um artigo muito significativo do professor Ferdinando Rohr, da Universidade de Pernambuco, onde ele diz que um dos aspectos fundamentais do desenvolvimento do ser humano está no desenvolvimento amplo das diferentes dimensões do ser humano. E aí ele elenca naquele artigo ali, Rafael, uma série de dimensões que a gente nem se dá conta, né? A dimensão, então, tem a dimensão racional cognitiva, a dimensão espiritual, a dimensão emocional, a dimensão política, a dimensão relacionada a aspectos até mesmo da produção de trabalho, né? A evolução em aspectos diferentes, habilidades fundamentais. E aí o Ferdinand Ross, professor doutor da Universidade de Pernambuco, diz que esses aspectos seriam fundamentais. Depois eu coloco ali no chat para ti, Rafael, o nome do artigo, acho que, deixa eu ver se está por aqui, deixa eu ver se está aqui, estão aguardando aí o professor Bira regressar, eu sempre tenho eles aqui, ó, próximo, deixa eu ver se ele está aqui com o nome, aqui, a concepção de educação, está aqui, ó, até por coincidência ele está bem aqui, ó, olha só, Rafael, olha quantas dimensões do humano o professor Ferdinand Rohr elenca, a dimensão humana, físico, corporal, sensorial, psíquica, emocional, prático, laboral, profissional, relacional, social, político-econômica, comunicativa, sexual e de gênero, étnica, racial, mental e intelectual, estética, artística, ética e intuitiva e espiritual. São tantas dimensões do humano que às vezes a gente acaba deixando de lado em perceber que o humano não é só corpo, só mente, ele é todo um complexo de atividades que estão envolvidas, né? Mas o nome do artigo é a Concepção de Educação
tá? Do professor Ferdinand Rohr. Tá? Tu consegue ali no Google, se tu colocar, esse artigo vai estar ali. Eu acho que é um debate, uma problematização que ele faz a respeito das razões da educação, né? A educação, durante muitos anos, ela ficou concentrada apenas nos aspectos do saber, né? Então, saber datas, decorar diferentes momentos da época, mas a contextualização desse processo ele é muito maior, né? E o indivíduo não se faz só pela mente, pela cognição, se faz em todas essas dimensões. Então, o que o professor Ferdinand Rohr estava propondo, na realidade, é um aspecto ligado a que a escola possa ampliar esses leques de habilidade. E quanto maior a escola trabalhar essas diferentes dimensões, segundo o professor Dr. Ferdinand Rohr, maior será a possibilidade de um desenvolvimento integral e da plenitude desse indivíduo no ambiente escolar, seja no ambiente escolar ou no ambiente da vida dele, né? Então, a ideia seria ampliar essas habilidades dentro do espaço escolar, né? Bom, o professor Bira deve estar com algum problema aí de conectar, né? Vamos aguardar mais um pouquinho aí para daqui a pouco ele voltar. Enquanto, então, o professor Bira ainda não retorna, aí estamos aguardando, se caiu luz lá, o que foi. Enquanto ele não retorna, a gente vê como é que está, só uma olhadinha aqui no Instagram, no WhatsApp, ele não mandou mensagem nenhuma, então ainda não retornou aí, né? Então, para quem entrou agora, pessoal, a gente está aguardando aí o retorno do professor Bira, que acabou caindo aí o sinal dele, mas aí vamos fazer o seguinte, enquanto o professor Bira aí está tentando reconectar conosco, vamos tentar recapitular um pouquinho do que a gente debateu na nossa última live, onde a gente estava falando então sobre a educação esportiva. E a primeira coisa que a gente fez, BFP10. Seja bem-vindo aí, BFP10. Seja bem-vindo, prazer em te ter conosco. Para ti que entrou agora, estava aguardando também ter o professor Bira. Por enquanto a gente não tem ele. Ele entrou, mas acabou caindo aí a conexão dele. E aí eu vou levando a live assim até que ele vai entrando com a gente, aí, até porque as contribuições do Bira aí são fundamentais para o nosso debate. Então, uma das perspectivas de educação esportiva que a gente trabalhou no nosso último encontro foi uma perspectiva de caráter antropológico, né, coordenada pelo professor doutor francês Bernard Charlot, que diz que toda a cria, né, o nenê, toda a cria do ser humano, ela nasce imperfeita, né, então ela necessita de atualização. O entorno dessa criança é o que a gente chama do caráter humano, ou seja, a humanidade. Ela nasce da espécie humana, mas ela não nasce um ser humano. Então, em torno dessa criança, vamos ver o que o Bira mandou aqui. Vamos ver, esse problema está dizendo que está mandando o convite, mas não está aparecendo para mim aqui. Vamos ver. Ainda nada, deixa eu avisar ele aqui. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu só avisar o Bira aqui que ele não está conseguindo entrar. Estou no aguardo do convite. Então, no aguardo do convite do retorno do professor Bira aí. Vamos ver se daqui a pouquinho ele retorna, né? Eu mandei aqui no WhatsApp, aqui estou no computador junto. Vamos ver se eu consigo mandar alguma coisa para ele aqui. Vamos ver. Aceitar. Vamos ver se agora vai. Acho que agora vai. Vamos ver. Já aceitei agora. Hoje, mano, nunca tivemos esse problema aqui. Estou aceitando aqui, ó. Enviar ao vivo com o Biratã. Não está sendo possível. Vamos aguardar mais um pouquinho. Bom, então, nessa perspectiva de Bernard Charlot, então, só para contextualizar, que a gente vai falar de educação esportiva, mas primeiro a gente tem que falar de educação. Então, como o indivíduo ele nasce dentro da espécie humana, mas não como ser humano, que é o mundo humano que ele vive em torno, esse indivíduo ele precisa de atualização. E a atualização, segundo Bernard Charlot, ela se dá através do quê? Através da educação. Seja a educação escolar, seja a educação familiar, seja a educação... Aqui está dizendo que o professor Biratã não pode participar. Não, tá difícil aqui. Tá difícil. Tentando. Opa, voltou, professor Bira?
Ô, E aí, professor Bira? não sei o que está acontecendo aqui. Deixa eu arrumar o celular aqui. Não sei o que está acontecendo aqui agora. Eu estava Não tinha mandando acontecido isso. solicitação para ti, aparecia uma barrinha. Uhum. Vamos ver? Várias vezes apareceu a barrinha e eu autorizei, mas não voltou. Então, tá. Mas, Bira, eu estava aproveitando esse momento que tu estava fora para dar uma atualizada nos nossos participantes, nosso debate. Então, eu resgatei no primeiro momento, né, que naquela perspectiva antropológica, né, de Bernard Charlot, que diz que o indivíduo nasce, né, incompleto, necessitando de atualização, e essa atualização é a humanidade que está em torno dele. E essa humanidade se adquire através da educação, seja a educação escolar, seja a educação familiar, seja a educação nos diferentes ambientes onde esse sujeito se coloca, né? E um aspecto importante, Bira, que a gente não debateu, mas eu gostaria de problematizar contigo, é que um aspecto que Bernard Charlot fala em relação ao educar passa pelo educar-se. Só que, segundo Charlot, Bira, esse educar-se não é uma coisa individualizada. Eu preciso do outro para me educar, né? Então, o educar-se é ler o texto de um outro, é dialogar com o outro, é se relacionar com o outro. Não existe um educar individual, Bira, que não tenha uma relação ou com alguém, ou com algum material, ou com até mesmo com o ambiente. Então, eu queria saber um pouquinho, Bira, de ti sobre essa necessidade dessa relação entre diferentes indivíduos, como estamos fazendo agora, dialogando, para o processo de educação individual. Então, a educação coletiva influenciando nessa possibilidade de educação individual, Bira. É bem complexo, assim, né? Eu penso assim que a partir do momento que a gente precisa de algo ou de alguém, né, para ter recursos para se autoconhecer, né? Fico pensando assim, Daniel, tinha uma época aí, muito tempo atrás, que problemas de coluna eram o número 1, né, na vida das pessoas, né? Foi feita uma pesquisa aí muitos anos atrás, né? Todo mundo se queixava de problema de coluna, todo mundo estava assim, com grandes problemas. E hoje em dia, o que as pesquisas mostram que relacionar-se é o boom. Relacionar-se é uma das coisas mais complicadas que tem no nosso dia a dia. E a questão que eu vejo do relacionar-se em todos os aspectos, né? No nosso caso aqui, no nosso trabalho, né? Um bom relacionamento com os colegas de trabalho, um bom relacionamento com os alunos. E eu acredito que o ponto fundamental no crescimento da gente, tá? Nosso crescimento é exatamente quando a gente interage com os outros. Nós aqui, nós dois estamos fazendo isso, e nós dois estamos fazendo isso com as pessoas que estão nos escutando. E este momento é um momento de crescimento, tá? Sozinho, a gente não faz nada. Isso eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com jogos cooperativos. Sozinho a gente não faz nada. Sozinho a gente não consegue se testar, né? Sozinho a gente não consegue se defrontar com aquelas coisas que nos deixam, às vezes, muito mal, né, no nosso dia a dia, que são as nossas atitudes. Falta de paciência, falta de tolerância, compaixão, empatia. Eu preciso disso. Eu preciso de alguém. Tu fala de uma leitura, né? Às vezes um livro, um texto, um artigo. Eu penso que isso é fundamental, né? Para o nosso crescimento, né? Para o nosso conhecimento. Mas eu preciso do outro para que ele me coloque na posição de eu entender e saber onde é que eu estou, em que nível eu estou no meu aprendizado sobre os meus valores, né? Paciência
que hoje é algo que quem carece está perdendo vida, está perdendo a vida, né? Por falta de paciência. O que é um trânsito aí, né? Muita gente morrendo num trânsito porque o motorista do lado deu uma buzinada pro da frente e aí a questão já foi... O da frente, em seguida, já perdeu as estribeiras, né? E às vezes dá na morte. Então, trazendo aqui para o nosso dia a dia do nosso trabalho, os nossos alunos, aqueles, às vezes, que nos colocam, né, em posições de pronto para a gente se desestabilizar, para a gente perder a paciência, para a gente perder a tolerância, esses alunos são os nossos professores, né? Eles que nos colocam na posição de a gente saber como é que a gente está no momento que a gente se defronta com uma questão vinda de um aluno que está ali perturbando, um aluno que está mostrando muitas dificuldades na área socioemocional, enfim. Né? Então, eu compactuo perfeitamente, né, que existe e só conseguimos crescer na medida do possível da amplitude dos nossos relacionamentos, seja na nossa família, seja no nosso meio social, né, seja na nossa profissão. Eles são enriquecedores. Vou te dar um exemplo assim, que eu estava falando com um colega semana passada. Conflitos na minha aula de educação física, cada vez que tem eu vibro. Ao mesmo tempo, tem gente que quer fugir do conflito. Como é que tu educa, né? Tu não consegue educar quando está tudo no mar de rosas, né? A gente realmente educa, a gente realmente aproveita a situação quando existe turbulência. E no momento que tu está atuando em cima de uma turbulência com o aluno, tu também está aprendendo. Porque muitas vezes tu vai por um caminho errado e tem que retomar toda uma situação. E isso são as experiências que a vida nos coloca. Tá? Então, o jogo é puro relacionamento, né, Daniel? O jogo é puro relacionamento. Tá? Então, eu compactuo contigo, sim, e penso que o crescimento só pode haver a partir do momento dessa troca toda. Não, e até eu complementaria, Bira, acrescentando a tua fala, tu usa a palavra crescimento, né? A diferença é que o Bernard Charlot usa a palavra educar-se, humanizar-se, hominizar-se. Essa são nós estamos falando aqui de termos qualitativos, em termos sinônimos, na verdade. É exatamente como tu coloca, esse crescer é o educar-se, esse crescer é se humanizar, esse crescer é realmente, Bira, esse processo de desenvolver as habilidades de controle emocional, que tu fala do trânsito, né? Então, na realidade, nós estamos convergindo nas ideias, porque realmente é essa mensagem que o Bernard Charlot, foi um professor doutor dentro da área da educação, quer dizer que a educação, ela, a partir dessa perspectiva que o ser humano nasce imperfeito, é através do outro que esse processo de educação se dá. Né? E até o professor Amaral, coloca aqui para a gente, aqui, ó, considero que o ser humano, criança, não está conhecendo a si próprio. Isso acontece pelo conhecimento do seu corpo e das suas potencialidades. Acredito também, professor, obrigado pela contribuição, que um dos aspectos que talvez contribuam para que a criança não se conheça a si, seja no aspecto emocional, cognitivo ou motor, está ligado à falta de diálogo que os adultos têm tido com as crianças no dia de hoje, hoje em dia na contemporaneidade. Né? Os pais não têm tempo, não arranjam tempo, não se organizam para bater um papo com a criança, para conversar. E aí, Bira, pegando esse gancho do professor Amaral, é que me admira muito o teu trabalho. Sempre foi uma grande, não sou só seu amigo, mas sou um admirador do teu trabalho, porque uma das coisas que tu mais pratica nas tuas aulas, seja de educação esportiva, seja de educação física, é esse diálogo. E é esse diálogo que o professor Amaral talvez esteja se referindo, que está faltando nessas relações entre o adulto, que é
seria o humanizado, e a criança que precisa de humanização. Essa humanização passa pelo controle do corpo, essa humanização passa pela compreensão de que etapa de vida ela vive, né? Então eu queria que tu pudesse falar um pouquinho, Bira, aproveitando aí a contribuição do professor Amaral, o quanto se faz significativo esse diálogo, não só um diálogo formal, mas um diálogo pessoal com essa criança que tu recebe na tua aula de educação física, que tu recebe na tua aula de educação física, o quanto tu acredita que isso seja significativo para essa apropriação de conhecimento individual da própria criança. Tu sabe, Daniel, que semana passada, lá no Rainha, eu planejei uma aula, né, 40, 45 minutos, o negócio passa rápido. A turma é grande pra caramba, né? E a turma está toda presencial no momento. E eu planejei algumas atividades e deixei num ponto de interrogação, se eu, no meu planejamento, se eu iria fazer essas atividades ou se eu iria propor um jogo cooperativo. Né? E aí eu coloquei no meu planejamento assim, para que eu sou muito assim, ó, Daniel, na hora da minha aula, o meu planejamento está sempre pronto. Mas tem uma coisa que fala muito na minha aula, que é o meu coração. E aí chegou a gurizada, terminei a aula anterior, aí essa turma veio entrando no ginásio, sentaram ali, fui me aproximando e o coração disparou. É o jogo cooperativo que eu vou fazer. E quando eu aplico o jogo cooperativo, eu sei que vai faltar tempo. Tá? Porque uma das coisas muito bacanas que tem, não só no jogo cooperativo, eu estou comentando o jogo cooperativo porque eu fiz essa experiência, mas toda a minha aula, Daniel, toda a minha aula, geralmente, ela tem no final o que eu chamo de comentário esportivo, que é onde a gente mais aprende. O que é? É uma refletida, um bate-papo em cima daquilo que as crianças acabaram de experienciar, né? E aí, como o Amaral mesmo falou, na linha do seu corpo, né? E esse bate-papo, dependendo da série, a gente tem que coordenar para que não haja uma fala por cima da outra, as crianças querendo falar uma por cima da outra, e aí eu tenho que manusear aquilo ali, mediar aquilo ali direitinho, né? E aí eu fiz um jogo, Daniel, semi-cooperativo, que eu coloquei, então, eles se separaram em 2 grupos, né? E ali eu fiz alguns comentários, coloquei as regras, que era... eles tinham que simbolizar atravessar um rio. Tá? Então eu estipulei ali um pedaço do ginásio, cada grupo, cada equipe tinha mais ou menos uns 10 a 11 coleguinhas. E eu dei para cada turma dois colchonetes para uma turminha, 2 colchonetes para outra turminha. E aqueles 2 colchonetes eram os navios, os barquinhos. Né? E eles então estavam, eles tinham que sair do ponto onde eles estavam, que era uma ilha, e atravessar o rio até o outro ponto da ilha, sem encostar qualquer parte do corpo na água. Se isso acontecesse, eles teriam que voltar. E quando é que o jogo terminaria? Terminaria quando todos os coleguinhas de uma equipe estivessem na ilha de chegada. E aí, e dei umas diquinhas para eles e disse assim, este não é um jogo de velocidade, é um jogo de planejamento, de estratégia. E isso, Daniel, eles não estão acostumados. Então, se eu coloco um jogo de planejamento, um jogo de estratégia, um jogo de pensar nessa idade, a tendência de eles entrarem em grandes jogos e jogos coletivos, eles vão entrar com a cabeça do planejamento, do pensar. E aí eu disse assim, ó, vocês têm uns minutinhos para vocês terem ideias. Como é que vocês vão levar essa galera da equipe de vocês até o outro lado? Disse assim, esses 2 barquinhos, vocês podem levar todo mundo ao mesmo tempo? Não, Bira, não. Então vamos começar a pensar. E aí, eles 15 minutos após, pedi para a professora, após termo da aula, conversando. E teve choro, sabe? Teve indignação,
teve acusação. E Professor Bira, teu sinal tá aqui, para mim tá rodando aqui, deu uma parada agora. Teu sinal aqui tá, pelo menos para mim aqui não tá, tá circulando aqui. Agora o professor Bira caiu aí, tá? Vou aproveitar enquanto o professor Bira tá retornando aí, para dar um alô aí para o nosso querido professor Evandro Lunardelli. Seja bem-vindo aí, Evandro. Prazer de ter com a gente, né? O professor sabe muito aí, né? Muita experiência na área do futsal, desenvolvimento da pedagogia do futsal. Seja bem-vindo, Evandro. E é 7h15, hoje nós temos uma outra live aí que eu vou participar junto com o professor Evandro. Fica aí o convite, às 7h15. Eu, o professor Evandro e o professor Eduardo, do Colégio Israelita, vamos falar um pouquinho sobre esporte na infância e esse momento da pandemia. Tá? Professor Jorge Elias, seja bem-vindo também. Professor de grande significância, foi um dos principais professores da Escola Bola na Rede durante muitos anos. Professor muito querido lá no Colégio Monteiro Lobato. Também um prazer de ter com a gente aqui, Jorge. Estamos recebendo também o Alexandre Machado. Peraí aqui agora. A Marie Dani também está com a gente aqui, seja bem-vinda. O Pietro dos Santos também. O Pedro Festauer está com a gente aqui. Meu Deus do céu, só tem craque aqui, só tem fera aqui. E aí, Bira, aproveitei a tua saidinha aí para dar um alô. Só faltou dar um alô aqui para Melo Cida também, seja bem-vindo. Fabiane Castelhano também, seja bem-vinda. Prazer em te ter conosco. Grande professor Evandro. O professor Evandro Lunardelli também está mandando um abraço para a gente aqui, o professor Jorge Elias. Mas, Bira, queria que tu pudesse finalizar, quer dizer, completar a tua fala. Estava falando sobre um aspecto fundamental da reflexão das crianças dentro de um jogo cooperativo. Por favor, Bira. Não, e aí, Daniel, dentro desse momento, como é que foi se desenrolando o trabalho? Foi se desenrolando com pequenos conflitos. Acusação, choro, indignação, irritabilidade, fora outras coisinhas bacanas, né, de a gente perceber. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que particularmente para mim, essa é a verdadeira possibilidade que a aula me dá de ajudar a gurizada na sua educação. Né? De procurar entender o que o jogo trouxe para eles e por que eles ficaram assim. E aí a gente tem que dar a palavra para eles e ensinar a eles também, no momento da palavra, que não há o porquê acusar, e sim procurar pensar, por que eu chorei? Por que me acusaram? Por que eu acusei o outro? Enfim, isso tudo, Daniel, é uma riqueza muito grande. Então, o que acontece? Quando termina uma aula dessas, muitos alunos vão indignados para a sala. E eu tenho que ficar muito atento, tomo nota no meu caderno de planejamento, e agora na aula seguinte, a gente senta, retoma e continua o processo de educação. Continua a analisar aquilo ali. E enriquecê-los de novas atividades, né, para que isso aos poucos, a gente vá tentando fazer com que eles entendam o que está acontecendo, o que é legal nisso tudo. O viver esses valores, eles estão vivendo os valores através da prática e não lendo sobre os valores. Essa é a grande diferença que eu penso que o nosso trabalho proporciona, né, Daniel? É a criança e nós também. Ou seja, eu estou com uma turma na minha frente que está dando esses problemas. O que eu, Bira, que tipo de atitude eu vou tomar? Isso é enriquecedor para mim também, como profissional e como pessoa. E se eu vou falar de paciência, se eu vou falar de tolerância, se eu vou falar de outras coisas, eu tenho que estar com isso legal em mim também. Não que eu não perca a paciência, claro, de vez em quando, todo mundo é humano, mas eu tenho que estar me desenvolvendo nessas capacidades para que eu possa ajudar os meus alunos, porque
Isso vai ser para o resto da vida, né, Daniel? Eu sempre digo assim, tu vai entrar numa empresa, alguma coisa desse jeito, tu vai participar do processo de seleção, ninguém vai perguntar se tu joga bem direitinho vôlei ou não, se tu corre bastante ou não, se tu tem boas habilidades motor ou não. Agora, as habilidades de relacionamento, sim, essas vão ficar pro resto da vida. E é isso que a gente tem que continuar se desenvolvendo, né? Buscando autoconhecimento para que a gente possa se preparar para também ajudar essa gurizada, já que nós estamos na frente deles no aspecto experiência da vida, né? Então, eu não sei se cheguei a te responder, mas eu gosto muito de trabalhar em cima de exemplos, né, Daniel? Então, pegar a oportunidade de conversar. E, às vezes, alguns alunos dizem assim para mim, tá, Bira, mas a gente vai ficar só aqui conversando e a aula vai acabar, a gente vai perder tempo. A gente vai ganhar tempo. Vai ganhar tempo. Então, a resposta que eu dou para eles, que a gente vai ganhar tempo, tem que estar de acordo com as minhas convicções. Se eu penso que aquilo que eu estou fazendo é importante para a vida dos meus alunos, não para um momento da educação física, não, é para a vida deles, então não tem que perder tempo. E se eu tiver que voltar mais 1, 2, 3, 4 aulas conversando sobre o mesmo assunto, mas não resta dúvida que isso vai acontecer. Não resta dúvida. Então, esse diálogo aí, eu não abro mão em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Mostrar para as crianças que existem maneiras saudáveis de resolver situações, problemas. Porque, Daniel, para fechar a minha parte aqui, nós vamos ter problemas até o último dia das nossas vidas. Resolver situações de problema nós vamos ter sempre. E a gente tem que estar legal, a gente tem que estudar, a gente tem que ir para cima dos problemas e não fugir deles. Uns nos levam a sofrimento maiores, outros a sofrimentos menores, mas é dessa forma que a gente vai ir. E nós temos a faca e o queijo na mão, que é a nossa profissão, né? Não, perfeito, Bira, perfeito, concordo plenamente contigo e até gostaria, antes de dar um abraço que as pessoas estão nos prestigiando, que tem até já uma mensagem do Jorge bem interessante para a gente poder debater. Duas coisas me chamam a atenção, Bira. Uma primeira, numa das tuas palavras, logo no início da tua fala, sobre esse exemplo concreto, né? Que tu me diz que tem um planejamento antecipado, evidentemente, mas que tu lida muito com a intuição, e a intuição é uma das habilidades que um educador deve também desenvolver. Não só ela, né, Bira, mas a intuição é um aspecto importante. Acho que esse tema, eu acho que ele se faz bem pertinente, Bira, para um segundo momento, daqui a um pouco a gente fazer, quem sabe, uma live sobre o reservatório de saberes e habilidades necessários para um educador. Acho que é um tema bem interessante que a gente pode explorar, porque às vezes algumas pessoas na formatação da sua estruturação como profissionais privilegiam uma ou outra habilidade ou outro saber, quando na realidade é um conjunto de saberes que estruturam um bom educador, né? Mas, Bira, eu queria comentar também sobre a tua fala, um aspecto que tu traz muito importante, né? Existe hoje uma corrente dentro da área da educação que é uma corrente crítica em relação à pedagogia do fazer, do só fazer, e a pedagogia do fazer e do saber, né? Então, saber datas, saber uma série de coisas assim que são importantes, mas que não tem aquela relevância dentro do processo de vida. Ao mesmo tempo, a pedagogia do fazer, a educação física durante muito tempo foi isso, é só fazer. Mas tu traz um aspecto que os autores todos da área da educação hoje brigam, Bira, ou problematizam, que é estimular a pedagogia do refletir, do contextualizar, a pedagogia do dialogar, a perspectiva do sensibilizar, porque quando tu está desenvolvendo esse trabalho, Bira, tu está sensibilizando as pessoas a se perceberem, a perceberem o outro, e mais do que nunca, a pedagogia do dar sentido ao que se faz, né? Então o aluno ir à escola e chegar em casa e contar o que aconteceu na escola, isso é um indicativo que aquilo fez sentido para ela. Quando a criança simplesmente vai à escola, vai e volta, sem nenhum sentido sobre o que foi desenvolvido, isso traz consequências no processo de aprendizagem e de estruturação de um conhecimento mais amplo.
Estamos recebendo também aqui, Bira, o Lazarotto, tá? Eu acredito que seja um professor de futsal que trabalha em Novo Hamburgo, tem um trabalho brilhante. Agora me fugiu o nome da equipe que ele treina lá em Novo Hamburgo, mas é uma das poucas equipes aqui nessa região nossa aqui que ainda mantém uma equipe de competição ainda, é um trabalho brilhante. Acompanha as lives do professor Lazarotto ali, é um trabalho brilhante. Estamos recebendo também a Rochelle Coste, o Danilo Torres e o Pedro Zolve. Foi o irmão do Rafael Zolve, um dos nossos craques também do Monteiro Lobato ali. Mas, Bira, vou ler então a mensagem do professor Jorge aqui, Bira. Então, o professor Jorge está morando em São Paulo, trabalhou muitos anos conosco aqui, trabalhou muitos anos aqui no Monteiro Lobato conosco. Deixa eu ver que entrou aqui, Bira. Aqui que o Jorge, vamos ver o que o Jorge colocou pra gente. Só um pouquinho. Um pouquinho. Não estou conseguindo abrir, porque o teu sinal está variando, Bira, e quando ele varia, ele me dificulta aqui para ver as mensagens. Aqui, vamos ver o que o professor Jorge botou. Aí. Mas não estou conseguindo ler. Jorge, vou ficar te devendo esse comentário, Jorge, porque onde o Bira está oscilando ali, agora ele caiu. Bom, agora acho que eu vou conseguir ler. Ele era bem onde estava... Bem onde estava o teu comentário. Peraí, deixa eu achar ele aqui, Jorge. Peraí. Então o Jorge botou assim: este ano, em uma turma de escola que trabalha aqui em São Paulo, trabalhei muitos jogos cooperativos e os educandos interagiram muito mais do que os jogos coletivos, ou jogos competitivos. Realmente, acredito fielmente nisso, Jorge, com certeza. Os jogos cooperativos, quando bem estruturados, quando bem conduzidos, ainda mais pelo profissional que tu é, com certeza desenvolver aquelas habilidades daquela pedagogia ativa que a gente falou anteriormente, ali, né? De contextualizar, dialogar, dar sentido, sensibilizar os conhecimentos, né? Então, isso se faz fundamental. E parabéns, professor. Realmente, os jogos cooperativos, eles têm essa possibilidade de ampliar esse nível de conhecimento, né? O Jorge também coloca, né? Esse feedback pós-aula aprendi com vocês, é fundamental. É verdade, Jorge, concordo contigo plenamente. Esse feedback é o sentido da aula. Na educação esportiva, acho que a maioria dos professores trabalha com esse feedback final, né? Essa análise das aulas, não só do desempenho esportivo, mas do comportamento, né? do processo de formação educacional. E eu vejo que muitas vezes, Jorge, alguns pais acabam não valorizando esse momento, né? Ah, professor, eu vou tirar ele um pouquinho mais cedo, naquela hora que vocês vão conversar, daquela conversinha, né? Então, quando lá na nossa escola a gente tem uma perspectiva, Jorge, de antes, e tu já conhece bem, né? De conversar com as famílias, que aquele momento ele é tão importante quanto o momento da aula em si, né? Então, se faz fundamental, Jorge, que a gente continue não só praticando essa análise final, porque isso é fundamental como referência para os alunos, como feedback, mas mais do que nunca conscientizar os pais de quanto é importante essa conversa pedagógica final. Bira, eu estava conversando aqui com o professor Jorge, que ele trouxe aspectos importantes relativos à importância dos jogos cooperativos, como tu traz, que ele aplicou lá em São Paulo e deu um resultado muito positivo, um envolvimento inclusive maior dos alunos no cooperativo que nas atividades coletivas, né? E também problematizamos aqui um pouco, Bira, a importância desse bate-papo final, dessa conversa pedagógica, dessa intencionalidade pedagógica, né? Então, no final de aula, ou trazer algum tema significativo, ou elencar da própria aula um aspecto significativo, né? O professor Evandro está me colocando aqui que o professor Lazarotto, ele é da UJR de Novo Hamburgo, é verdade. Então, obrigado, professor, obrigado pela essa contribuição. E agora estamos recebendo mais um craque aqui da pedagogia do futsal, que é o professor Dudu. Professor Eduardo, seja bem-vindo. Teremos a oportunidade às 7h15 bater um papo sobre o esporte na infância também. Mas, Bira, queria dar uma avançada aí, falta aí uns 15 minutinhos, mas eu queria dar uma avançada no que a gente comentou na semana passada, e um dos aspectos que eu queria problematizar contigo, Bira, e a gente já falou na semana passada, mas eu acho que é sempre bom reforçar, os aspectos relacionados às técnicas, né? As chamadas práticas educativas, né? Relacionadas, Bira,
com diferentes formas de estratégias de melhorar o comportamento, desenvolver a aprendizagem das relações sociais. E na semana passada a gente falou das técnicas indutivas, né, que eram técnicas ligadas a um processo de explicação das regras, explicação dos acontecimentos, né, comunicar o que tu quer, o que tu deseja que o aluno possa, de que forma o aluno deve se comportar e esperar que esse aluno tome a iniciativa de melhorar. E as técnicas coercitivas, né, Bira? Que são aqueles gritos, xingamentos, ameaças, punições sem sentido. Ó, senta lá e fica lá. E aí passa um tempo, agora volta, sem nenhum tipo de problematização. E aí, Bira, eu me recordo, dentro desse processo, que eu acompanho teu trabalho há muitos anos, né, e aí falando sobre essas diferentes técnicas, de uma técnica que me chama a atenção, e eu já te falei que eu não uso essa técnica, né, eu não consigo deixar para depois o que eu tenho que resolver na hora. Mas, como eu sempre digo, Bira, né, as técnicas estão ali para serem aplicadas, para serem utilizadas, e funcionam muito bem porque eu acompanho o teu trabalho, né? Mas uma técnica que me chama a atenção, que tu utiliza muito, Bira, é quando um aluno, alguns alunos, em algum momento, saem do seu controle emocional e esse descontrole é tão grande que tu então solicita que ele vá tomar uma aguinha, vá, não sei, dar uma caminhada no colégio, dar uma volta inteira, e aí depois ele retorna, e aí às vezes tu deixa para conversar com ele no outro dia, com os dois, com a cabeça mais fria, tanto o educador como o aluno. Queria saber de ti, Bira, se tu pudesse falar um pouquinho sobre essa estratégia, porque tem tantos profissionais que estão aqui com a gente aqui, que talvez já tenham passado por essas já utilizaram essa estratégia, e outros gostariam também de saber um pouquinho mais sobre isso, que é uma técnica que eu vejo que tu aplica há muitos anos e funciona muito bem, Bira. Pois é, ela, Daniel, assim, não sei se é técnica, estratégia, ou me colocar no lugar do aluno, em cima da experiência que eu te contei agora há pouco sobre a vivência do jogo semi-cooperativo com a turminha, o menino que foi, vou falar em cima então da experiência que para mim fica mais fácil. O menino então que foi acusado, por que esse menino foi acusado? Só para te trazer um pouquinho para trás. Como eles tinham dois tapetinhos, que eram os barquinhos, né? Quando esse menino, ele botou um tapetinho em cada pé e foi arrastando e chegou na ilha. E aí ele tinha que buscar os próximos, né? E aí ele não se deu conta do que ele fez, ele pegou os dois tapetinhos e atirou, Daniel. Só que atirar jamais iria chegar os barquinhos lá do outro lado. E os barquinhos pararam no meio, ou seja, na água. Isso significou que a equipe dele não conseguiu mais jogar. Por quê? Porque não dava para buscar os barquinhos. Se a regra dizia que eles não podiam encostar nenhuma parte do corpo no chão. Aí eu reuni um pouquinho eles e disse assim, olha, gente, a única maneira de resgatar, de buscar os barquinhos, é vocês conversarem com a equipe do lado e perguntar para eles se eles não emprestam um barquinho para vocês. Eles não quiseram. Ou seja, uma possibilidade que eu dei. Eles não quiseram. E eu, Daniel, tenho que respeitar isso e ficar com isso comigo para depois conversar sobre isso. O que vai acontecer nessa conversa? Não sei. Só sei que eu vou aprender com ela. E eles também. E aí, esse menino que atirou, ele foi acusado. No final da conversa, quando sentamos para conversar, Daniel, ele não quis conversar, saiu chorando, sentou lá na arquibancada. E eu respeitei aquele momento, chamei ele. Vem, Arthur, vem, vamos conversar agora sobre isso, papapá. Não quis. Terminou a aula, Daniel. O que eu poderia ter feito? Ir lá buscar. Se eu fosse lá buscar, eu ia atrapalhar o momento de reflexão dele. Ele não quer vir, mas ele está ali bufando e eu tenho que respeitar esse momento dele. Quando terminou a aula, que a turminha começou a subir com o assistente para a sala, eu desloquei ele e disse assim, semana que vem conversando. Eu poderia também ficar com ele ali, eu tinha tempo. Só que assim, Daniel, eu aprendi
que no calor dos acontecimentos a gente não deve tomar atitude nenhuma, muito, sabe? Nessas questões assim, a gente pode cometer erros, como eu já cometi vários, né? No calor, eu chegar lá e impulsivamente e tomar uma atitude com um aluno desse. Então, o que acontece agora, nessa semana de intervalo? Eu vou pensar na situação, o Arthur vai pensar na situação, ele está muito mais tranquilo e eu vou proporcionar um momento da aula onde eu possa conversar pessoalmente com ele e, se eu sentir necessidade, vou repor a situação na coletividade. E ali marca um aprendizado. Eu vou te dizer uma coisa, Daniel. Eu aprendi muito isso também quando eu fui síndico. Olha só, fui 5 anos síndico. E eu cansei de me incomodar porque eu tomava atitudes aqui com os vizinhos numa impulsividade só. Mesmo que eu tivesse com a razão. Só deu problema. Só deu problema. E aí comecei a entender, comecei a buscar, comecei a buscar recursos para entender melhor como é que se processa tudo isso, né? Então, nas minhas aulas, Daniel, eu tenho esse costume. No momento que eu vejo que o aluno se descontrolou total, o que eu procuro fazer é centrar ele ali, acalmar ele ali, né? E se percebermos eu e ele que dá para conversar, a gente conversa, senão fica. Mas a conversa não escapa. Ela vai ter o seu retorno. E esse retorno é garantido de aprendizado. Mesmo que ele venha cometer mais aulas dessa forma, porque tu sabe que aprender dessa forma, assim, ou aprender em cima das emoções, isso é um processo para a vida inteira. Para a vida inteira. A gente vai sempre, é do berço ao túmulo, o aprendizado para essas questões, né? Então, eu sempre disse isso para ti, quando eu tenho esses momentos em aula, eu vibro muito, porque ali eu digo para mim, pá, valeu a minha aula de hoje. Porque uma das coisas que eu sempre penso quando eu estou na frente da minha turma, eu digo assim para mim, o que eu vou deixar de mensagem para os meus alunos hoje? A vida deles, não só para o momento da educação física ali. Então é isso aí, Daniel. É mais ou menos isso aí. Não sei se é estratégia, o que é, mas é uma conduta minha, né? É uma atitude que tem, né, para poder ajudá-los nesse sentido. Porque um aluno, Daniel, que no seu fervor escapa daquela situação e cai fora, tu imagina esse aluno que é criança, né? Daqui a pouco ele está adolescente, adulto, ele vai continuar escapando na vida dele desses problemas e não enfrentando a situação e não resolvendo a situação, né? Por quê? Porque lá embaixo ninguém prestou atenção nisso, ninguém ajudou a ele enfrentar com calma, com tranquilidade, né? Então, eu vejo isso, eu vejo dessa forma, assim, né? Tem uma mensagem bem legal aqui de uma ex-aluna tua, Bira, só vou fazer um comentário rápido sobre a tua fala e já vou fazer direto para essa leitura, tá? Bira, não tenho dúvida nenhuma que essa estratégia ela é uma intervenção, uma prática educacional, não tenho dúvida disso, em classificá-la como uma estratégia intencional, inclusive, né? Tanto prática como intervenção pedagógica. Ela está bem embasada, ela está bem intencionalizada, então não tenho dúvida sobre isso. Mas eu já vou passar para ler essa mensagem, Bira, mas uma fala que tu disse durante toda a nossa live de hoje foi, né, esse processo que vai ao encontro de um item que eu acho que o Bernard Charlot fala muito bem, Bira. A educação, ela é interminável, né? Nenhum ser humano no mundo vai conseguir se apropriar de todo o conhecimento produzido por diferentes bilhões de pessoas, né? O que acontece, na verdade, Bira, é um conhecimento, é uma educação socializada. A gente aprende aquilo que está no nosso entorno, né? Então, se a gente vai para uma outra cultura, teria que aprender tudo de novo, né? Num outro local, num outro bairro até mesmo, Bira, tem a diferença, né? Então, vai ao encontro, está dizendo, não existe pessoa que vai saber todos os conhecimentos que foram produzidos pelos diferentes integrantes dessa grande mundo humano, né? Mas eu vou ler aqui, Bira, Roche Lecoste. Professor Bira, fui sua aluna no Conhecer há uns 27 anos atrás.
Não esqueci de suas aulas. Grande abraço, querido tio Bira. Olha só, Bira, que legal. Eu acho que Isso é aí roxo, tem roa. preço, né? Não tem preço. Não tem preço, cara. Não tem preço. Isso aí é. São poucas, eu acho, profissões que trazem um retorno pra gente, né? Pra gente se banhar de emoção, de carinho aqui, né? É uma coisa que eu fico assim, sabe? Eu me emociono mesmo, porque a gente acredita, né? Em cima dos erros que a gente tem também, diariamente, nossas atitudes também, mas a gente se dá conta e vai à luta. Então, quando tu recebe um carinho desses, assim, né? É para levar pro túmulo, com todo respeito. Né? Evidentemente, né, Bira, que o valor financeiro que tu recebe do trabalho educacional, ele, até por necessidade de sobrevivência, né? Mas às vezes um elogio, às vezes um desenho que tu recebe de uma criança, que ela te retrata junto com ela ali, uma manifestação verbal de carinho, isso realmente eu acho que é talvez o principal combustível de motivação do educador, seja na educação física ou qualquer outra. Mas, Bira, estamos indo para a parte final do nosso encontro aí, como é tradicional, né? Eu vou fazer minha despedida aqui, já vou passar para ti, porque é sempre o mais velho que termina a live. Essa é uma tradição aqui das nossas lives. Então, no meu nome, eu queria agradecer muito, mais uma vez, essa nossa troca aqui, Bira. Foi mais um momento de educar-se, né? Porque a gente se educa através do outro, já falamos sobre isso, né? Então, vou te deixar para te poder fazer o fechamento da nossa live. Aí, se o teu sinal nos ajudar aí, Ibera, porque aquela rodinha está rodando de novo aí, Ibera. Ainda está rodando. Enquanto está rodando ali a rodinha do Bira ali, agradecer ao professor Márcio Cardoso, grande parceiro aí de muitos anos aí, trabalhamos juntos na Escola Rola Bola, em vários locais, somos parceiros ali no projeto da PUC também. Seja bem-vindo aí, professor Márcio. Vamos ver se eu consigo aceitar o Bira de novo. Outras pessoas estiveram conosco, a Lívia Luz, o Pedro Festauer, o professor Marge Ibasso também esteve com a gente também. Vitor 15, Escola Garra, Escola de Futebol, também seja bem-vindo. Oi, Bira. Me escuta, Bira? Ô, Daniel, tu tá me escutando agora? Sim, sim. Aí queremos então que tu passe para fazer o fechamento da nossa live aí, Birão. Eu acho que eu não tô pagando a net aqui direito, cara. Não sei o que que é, porque só cai. Tomara que esteja caindo só a net. Daniel, cara, esse é um momento muito gostoso, né? Onde a gente pode refletir sobre as nossas atitudes, sobre a nossa profissão. É mais um momento que a gente se proporciona para continuar em evolução, em progresso, né? Porque, quer queira, quer não, a gente está aqui se expondo, né? A gente está aqui falando do nosso trabalho. E como nós não somos os sabedores de tudo, nem queremos, né? Porque no momento que a gente é sabedor de tudo, eu acho que para o aprendizado por ali, né? E aí a tendência de se acomodar cresce muito. Não é o meu perfil, não concordo, e por isso eu agradeço aí a ti, né, por esse bate-papo, aquelas pessoas que prestigiaram, aquelas que já saíram, né, e que a gente possa continuar aí, né, a buscar mais temas. Inclusive, a gente pode também aceitar sugestões, né, Daniel? Se tiver dentro do nosso conhecimento também, que a gente possa receber indicações de temas aí para abrir, para a gente poder crescer, né? Esse, para mim, é um dos maiores objetivos da live, né? Proporcionar crescimento, tanto pessoal como na coletividade também. Então, agradeço e desejando aí um ótimo fim de semana para todos aí, e para ti também. Birão, ainda não esgotamos a educação esportiva ainda, viu? Vamos fazer semana que vem a terceira parte, porque ainda tem tema, a educação esportiva é um tema, a gente não entrou especificamente ainda no processo, né? Então, vamos combinar para a semana que vem, segue a educação esportiva. Não temos prazo para isso, Birão. Segue o baile. Aqui não tem rigidez, né? Vamos seguir.
Então tá, Birão. Beijo, coração aí. Até a próxima. Um abração. Valeu. Pessoal, um abraço. Até o próximo encontro.